Tua palavra é luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz no meu caminho, meu Deus. Queridos amigos, sejam bem-vindos para o exercício da nossa Léxio Divina, onde queremos nos preparar para a liturgia deste próximo domingo, quando celebramos a grande solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo. Com esta solenidade, nós encerramos na igreja o ano, o tempo litúrgico, o ano C, se encerra no dia de Cristo Rei, na semana de Cristo Rei. E a partir do outro domingo, primeiro do Advento, começamos um novo ano litúrgico, que é o ano litúrgico A. Então são 3 anos litúrgicos, A, B e C. Agora, com Cristo Rei, encerramos o ano C. E aí retomamos o ano litúrgico A, onde no ano litúrgico A refletimos São Mateus, no ano B São Marcos e no ano C São Lucas. Então encerramos o ano de São Lucas e iniciamos no Advento o ano de São Mateus. Vamos passar ao primeiro passo do nosso exercício da Léxio Divina, a leitura. Leitura do segundo livro de Samuel. Naqueles dias, todas as tribos de Israel vieram encontrar-se com Davi, em Hebrom, e disseram-lhe: Aqui estamos, somos teus ossos e tua carne. Tempo atrás, quando Saul era nosso rei, eras tu que dirigias os negócios de Israel. E o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo Israel e serás o seu chefe. Vieram, pois, todos os anciãos de Israel até ao rei em Hebrom. O rei Davi fez com eles uma aliança em Hebrom, na presença do Senhor, e eles o ungiram rei de Israel. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esta leitura, onde fala do início do reinado de Davi sobre o povo de Israel. E nós sabemos, Jesus, um dos títulos dele é Filho descendente de Davi. Davi foi rei e hoje celebramos Jesus, Rei do Universo. Nessa leitura, tomemos cuidado com algumas palavras. Por exemplo, Hebrom, o nome do lugar. Em seguida, Saul, o nome do antigo rei. O próprio nome Davi. Dirigias, aqui uma conjugação irregular desse verbo. Depois a expressão eras tu que dirigias. Então, cuidemos aqui para pronunciá-la bem. Apacentarás, falando aqui do futuro, né, com um acento no último A. Ungiram, aqui com AM no final, que fala do passado. Então, cuidemos, né, com as palavras do futuro e com as palavras do passado. E anciãos. Cuidado, porque às vezes nós ouvimos anciões, que é uma palavra que não existe, então está errada essa forma de pronunciar. E aqui na leitura, anciãos. Então, cuidado na pronúncia dessa palavra também. Cuidemos aqui com as pontuações. Estamos aqui, na verdade, num diálogo, né, do povo com o seu rei Davi, seu novo rei. Ali tem uma frase, na verdade é um conjunto ali, é uma fala que está entre aspas, né? Aqueles 2 risquinhos no começo e 2 risquinhos no final. Então, quando dentro da leitura tem algo entre aspas, é sinal de que alguém está falando alguma coisa dentro da leitura. Então, a gente deve ensaiar a leitura bem para fazê-la corretamente, como ali a leitura assim prescreve. O salmo dessa liturgia, Salmo 121. Quanta alegria e felicidade, vamos à casa do Senhor. Quanta alegria e felicidade, vamos à casa do Senhor. Que alegria quando ouvi que me disseram: Vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm, Jerusalém, em tuas portas. Quanta alegria e felicidade, vamos à casa do Senhor. Para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor.
para louvar segundo a lei de Israel o nome do Senhor. A sede da justiça lá está, o trono de Davi. Quanta alegria e felicidade, vamos à casa do Senhor. Quanta alegria e felicidade, vamos à casa do Senhor. Cuidemos nesse salmo, segunda estrofe regular, com 6 versos. Então, quando vamos especialmente cantar o salmo, cuidemos para encaixar bem a melodia nessa estrofe de modo particular. Algumas expressões que merecem nosso cuidado. Quando ouvi, não tem acento, mas a gente fala da tônica na última sílaba, né? Que é o imperativo. Ouvi que me disseram. É uma palavra no passado. Então a gente dá a tônica dela na metade da palavra, e não no finalzinho, né? Disseram. Depois, vamos à casa, o A com crase aqui. Nossos pés já se detêm, ou seja, né, param ali, né, param nas portas de Jerusalém. Na segunda estrofe, para lá sobem, então também uma palavra falando do passado. E ali no final diz assim, a sede da justiça lá está. Apesar de que também não tem acento essa palavra, mas a gente pronuncia sede, porque na escrita ela é igual a sede. Sede é quando falta água. Sede, aqui é a questão do lugar principal, né? A sede e as suas filiais. Então, ali dizendo que lá em Jerusalém é a sede da justiça, lá é o lugar principal. Então, aqui a palavra é sede, né? No sentido de que é um lugar de destaque, um local principal, um local primeiro, né? Um local mais importante, sede. Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, com alegria dai graças ao Pai, que vos tornou capazes de participar da luz, que é a herança dos santos. Ele nos libertou do poder das trevas e nos recebeu no reino de seu Filho amado, por quem temos a redenção, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois por causa dele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos e dominações, soberanias e poderes. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas, e todas têm nele a sua consistência. Ele é a cabeça do corpo, isto é, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, de sorte que em tudo ele tem a primazia, porque Deus quis habitar nele com toda a sua plenitude, e por ele reconciliar consigo todos os seres, os que estão na terra e no céu, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esta leitura tirada aí da carta de São Paulo aos Colossenses, que de algum modo bem geral nos afirma por que Cristo é rei, porque ele é o primeiro, ele é o primogênito, ele é o modelo perfeito e principal de toda a criatura. Cuidemos aqui nessa leitura com algumas expressões, o próprio nome da carta aos Colossenses, né, que é dirigido àqueles que moravam na cidade de Colosso. Depois, primogênito, né, significa aqui o primeiro, né, o principal. Trono, dominações, soberania e poderes, né, aqui falando daquela classe dos seres invisíveis, dos seres angélicos, né? Há vários tipos de anjos no céu, segundo afirma a tradição, dominações, tronos, poderes, então até os seres do céu, os anjos, estão sob o domínio de Cristo. Consistência, né? Todo mundo tem consistência em Cristo, ou seja, tem a unidade, né? Está unido a Cristo. Então essa palavra está na leitura, consistência. E por último, primazia, né? Um modelo. Cristo tem primazia sobre todas as criaturas, né? Ele é o modelo primeiro de toda a criação. E o Evangelho retirado desse ano litúrgico C, né, o último domingo do ano litúrgico C, onde os evangelhos são geralmente retirados de São Lucas, ano C, ano de São Lucas. A partir do próximo domingo começamos o ano A, que é o ano de São Mateus. Então hoje
O último domingo do ano litúrgico C, Evangelho de São Lucas. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou. Salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele. Aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Um belíssimo evangelho, né? Na minha opinião, um dos textos mais bonitos das páginas do Santo Evangelho, onde nós vemos essa coroação, né, de todo o ministério de Jesus, que foi o ministério para salvar os pecadores. E até na cruz, no último suspiro, antes de morrer, Jesus salva o último dos pecadores aqui nessa terra, como se fosse assim um modelo de todos nós pecadores. Aqui na minha frente tem a imagem desse santo que a gente chama de São Dimas, né? A tradição da igreja, não está na Bíblia escrito isso, mas a tradição afirma que o nome desse bom ladrão é Dimas, né? Então aqui nós temos a imagem de São Dimas, que pediu: lembra-te de mim, Senhor. Né? Uma súplica muito bonita. No final da vida, né? No último suspiro da vida, Dimas pediu a salvação. E no fundo o ministério de Jesus, durante toda a sua vida nesse mundo, e continua sendo, né? De onde ele está sentado à direita do Pai, é um ministério para salvar os pecadores. Jesus, o próprio nome, Jesus, significa Deus salva. Que bonito! Olhamos na primeira leitura, Davi foi rei, e o povo obedecia a Davi, mas Davi tinha suas falhas, era um rei humano. Na segunda leitura, São Paulo diz que de todos os personagens bíblicos, de toda a história da igreja, o primeiro e o principal e o único modelo nosso de cristãos é o próprio Jesus, né? São Paulo diz, ele é o primogênito de toda a criação. Então, que bonito. Olhamos Davi na história, Paulo que anuncia Jesus, o único e soberano Rei do mundo e Rei do universo. E o Evangelho traz essa cena. Cristo é rei, mas é um rei diferente, é um rei crucificado. E Jesus mostra todo o seu poder na cruz. Parece uma contradição. O poder de Cristo está na sua fraqueza, está na cruz. Mas é assim, o próprio Paulo, em outras passagens, diz: é na fraqueza que eu sou forte. E Cristo manifesta o seu verdadeiro sentido, o verdadeiro sentido da vida cristã, quando está pregado na cruz e de lá dispensa a salvação para Dimas, para nós e para a humanidade inteira. Que bonito para a nossa meditação pensarmos que todos nós devemos passar de mau ladrão para o bom ladrão. O mau ladrão, ele quis ali no último momento da vida tentar a Deus. Né? Tu não és Deus, salva-te a ti mesmo e a nós. E o bom ladrão, ele já teme a Deus. Né? Ele até diz, olha, nós estamos passando por aquilo que merecemos. Tu não temes a Deus? Ele está sofrendo inocente. Que bonito a gente pensar o exemplo de São Dimas, o bom ladrão, que diz que o cristão deve sim ter temor, temer a Deus, ao seu poder e à sua cruz. Passemos de mau ladrão para bom ladrão, né? Claro que o ladrão nunca é um modelo, mas que a gente possa passar desse malfeitor que não teme a Deus para o modelo desse que, ainda com as suas falhas, com os seus pecados, teme a Deus, suplica, pede a salvação para si e também para a humanidade e é salvo, né? Ele diz para Jesus, lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. E hoje
é um desejo de toda pessoa, né? Ser lembrado, né? A gente não quer ser esquecido por ninguém. Que Deus lembre de nós, ou melhor, que a gente lembre que o Senhor está lembrando de nós, né? Tem uma passagem do Salmo que eu também acho muito bonita que diz: acaso pode a mãe esquecer do seu filho? Ainda que houver uma mãe assim, Deus jamais pode esquecer dos seus filhos, de dispensar o seu amor para seus filhos e filhas. Que a gente possa lembrar de que Deus está sempre do nosso lado e nos oferece a salvação. E que nós também possamos ouvir no final da nossa vida, mas também a cada dia, a cada momento, aquilo que o Senhor prometeu a Dimas: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Que possamos, com a nossa vida, com os nossos bons comportamentos, com o nosso exemplo, com a nossa vida de oração, estar com Jesus no paraíso celeste. Estar com o Senhor no reino dos céus, aonde ele sim é o Rei soberano sobre todo o mundo e sobre todos os corações. Que nós possamos fazer a nossa oração com as preces da comunidade, dizendo depois de cada oração: Senhor, Rei do Universo, salvai-nos. Senhor, Rei do Universo, salvai-nos. Fortalecei vossa Igreja em sua ação missionária, para que, servindo a Cristo com fidelidade, seja sinal do vosso reinado no mundo. Rezemos. Senhor, Rei do Universo, salvai-nos. Educai-nos na vivência do amor e na prática da reconciliação entre nós e entre os povos e nações. Rezemos. Senhor, Rei do Universo, salvai-nos. Iluminai os líderes da Igreja e da sociedade, para que sejam humildes, misericordiosos e atentos aos pobres e marginalizados. Rezemos. Senhor, Rei do Universo, salvai-nos. Fazei-nos vos amar cada vez mais, manifestando esse amor entre nós, e os cristãos leigos sejam fermento de vosso reino, no meio da nossa sociedade humana. Rezemos. Senhor, Rei do Universo, salvai-nos. Aceitai nossa gratidão a vós, por todos os ministros de vossa Igreja que se empenham em ajudar as comunidades na vivência do sínodo e na vida de fraternidade e comunhão. Rezemos. Senhor, Rei do Universo, salvai-nos. E que nós possamos contemplar Jesus crucificado, Rei do Universo. Que possamos contemplar Dimas como aquele malfeitor que, apesar das suas falhas, buscou e temia a Deus. E que possamos contemplar a nossa vida. Será que nós, apesar de tudo, apesar dos sofrimentos, dos nossos pecados, tememos a Deus e buscamos com sinceridade a salvação para nós e para aqueles que nós amamos? E até para aqueles que nós também não queremos tão bem? Que nós possamos, sobretudo, diante de tantos desejos durante a vida, desejar a salvação. E que possamos contemplar essa frase que é dita também a cada um de nós: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Que nós possamos celebrar com muita fé e alegria a solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo.